Pessoal, tudo bom? Então, aula 6, a partir da página 16 de vocês, apostila, capítulo 14, tá? Nós temos, então, a parte de conceito de termoquímica, né, que já foi colocado anteriormente, mas a gente busca novamente aqui, tá? É o estudo do calor envolvido nas reações químicas, tá? A termoquímica tem como objetivo o estudo das variações de energia que acompanham as reações. Não há reação química que ocorra sem variação de energia. A energia é conservativa, não pode ser criada ou destruída, apenas transformada, tá? Assim segue na lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e isso serve também, obviamente, para o conceito de energia conservativa, tá? E também, pessoal, agora vocês vão ter que saber, né, retomar do ano passado, como que vocês vão identificar uma reação, tá? É agora imprescindível saber identificar uma reação química. Esse conteúdo não é tão fácil assim, vão surgir dificuldades, né? Mas a gente tem que seguir o conteúdo, tá? Então, a gente tem essa parte aqui, né, do objetivo da termoquímica, e na apostila de vocês, segue na página 16, saúde e alimentação, a energia dos alimentos, medindo a energia dos alimentos, tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui também do como que a gente aplica isso, tá? Os alimentos como carboidrato, lipídios e proteínas possuem energia que pode ser medidas. Então, a unidade de medida de energia contida nos alimentos é a caloria, que é o cal, né, CAL. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius, né? Ali tá um risquinho embaixo do 1, mas não tem, né? A energia de uma grama de água. A caloria é a unidade muito pequena, tá? É uma unidade muito pequena, onde mede-se a quantidade de energia dos alimentos em quilocalorias, kcal, tá? Então, sempre o K com o cal depois, ok? Tem na página 16 para vocês um exemplo sobre 1 grama de chocolate, né, se for queimado dentro de um aparelho específico que é chamado de calorímetro de combustão, imerso na água, tá, contendo 1.000 gramas de água ao lado da câmara de combustão, e consideramos que o sistema está isolado. É possível observar uma variação aproximada de aproximadamente 5 graus Celsius na temperatura da água. Então, o calor específico da água é sempre 1 caloria por grama por grau Celsius, tá? E a gente aplica uma fórmula, que é essa daqui, tá? Quantidade de calor, que é o Q, igual a M, que é a massa do corpo ou substância, o C, que é o calor específico, no caso aqui é da água, sempre para alimentos, tá? E a variação de temperatura, a gente pode dar o símbolo da temperatura com uma bolinha com um risquinho no meio, tá? Que é o que aparece ali para vocês, mas é a mesma coisa, é o que aparece nesse exercício, tá? Eu não achei outro exercício, assim, correspondente para mostrar para vocês, tá? Específico de um alimento. Mas é basicamente dessa forma que a gente joga, tá? Então, o C ali corresponde ao calor específico, digamos, da água, né? Vamos supor ali 1, né? Ou 0,1 ali, dependendo da unidade que está trabalhando. 2.000, né? Que seria 2 quilos, tá? Ou 2.000 gramas. E aqui uma variação de temperaturas. No caso aqui de um alimento, a gente tem essa variação como fixa, de 0 até tal ponto, tá? Então, ali do chocolate, ele utiliza 5, aqui a gente vai ter 180. Aí faz a conta, né? Normal a multiplicação e lá dentro do parênteses a subtração, a gente acha a quantidade em calorias e depois transforma para quilocaloria, tá? Tem um exercício que depois vocês têm que fazer, que é jogar esses conceitos direto, tá? Nesse exercício para fazer. Mas assim, pessoal, é só para vocês fazerem, terem a nota da atividade, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês em prova, até porque são conceitos mais físicos, ok? Só para vocês entenderem, então, que a gente retira, né, essa parte de quantidade de calor, né? A gente faz a conversão da quantidade de calor em calorias que a gente utiliza para joules, por exemplo, e é utilizada para cálculos, para a determinação de energia liberada quando você ingere determinado alimento, tá? Então, a gente tem ali, né, as duas classificações das reações, voltando, né, para aquele assunto da aula anterior,
que a gente precisa ter. A exotérmica libera energia, então a gente tem ali dois exemplos de processo de combustão e a respiração animal. Endotérmico absorve energia, a fotossíntese e o cozimento dos alimentos, tá? De novo, aqui a gente tem, né, porque é bem importante para vocês saberem, então, exotérmico, reação produzem calor, nas endotérmicas, reações que absorvem calor. Reações exotérmicas aquecem os arredores, né, o calor liberado ao ambiente, e a reação endotérmica esfria os calores, devido à absorção de calor do ambiente. Tá? E aqui a gente tem um conceito que a gente começa a colocar, que é o de entalpia, tá? O processo de entalpia, pessoal, vocês têm ali na página 23 da apostila de vocês, é a energia total de um sistema medida a pressão constante. Então, sempre vai ter uma variação dessa energia total do sistema, tá? Então, é a entalpia final menos a inicial, assim como a gente faz lá na física, tá? Só retornando aqui. Então, reação exotérmica quanto ao ΔH, tá? Nós temos, então, ΔH menor que zero, por quê? Porque vai liberar energia, o valor do ΔH vai ser negativo, vai liberar calor, tá? Aqui a entalpia para um processo que deveria ser endotérmico, né? Eu não tinha visto que estava errado ali, tá? ΔH maior que zero, tá? Deveria ser maior que zero, absorção de calor. Então, ΔH maior que zero, absorve calor, é endotérmica. ΔH, como mostra aqui nesse slide, reação exotérmica, essa variação de energia total do sistema é menor que zero. Negativo, libera calor. Então, positivo é endo, negativo é exo. Aqui, então, com os valores em relação à entalpia, a gente trabalha entalpia, energia total do sistema em kJ por mol, tá? Em relação a uma reação química. Então, aqui a gente tem os reagentes, produtos. Lembra que para descer sempre é mais fácil. Sempre qual é mais fácil? A liberação de calor, tá? Então, nós temos aqui a reação do etanol, né? A queima do etanol, o álcool etílico, né? E ele vai liberar energia, porque é uma reação de combustão, então é sempre o resultado negativo. Aqui estão os processos, né? Para identificar o processo ali, a reação exotérmica, ΔH menor que zero. Na reação endotérmica, tá? Que ali no outro estava repetido, eu não tinha visto. Absorve calor, ΔH maior que zero. Então, a gente tem aqui a formação do monóxido de carbono, ΔH mais 31,4 quilocalorias. Na reação endotérmica, o calor aparece com sinal positivo do lado dos reagentes, ou o ΔH maior que zero, citado após a equação. Tá? Então, é nos produtos, a endotérmica, o ΔH é positivo, e na reação exotérmica, nos reagentes, é sempre o sinal negativo. Aqui, ó. Sempre para subir é mais difícil, então para absorver calor é um pouquinho mais difícil do que liberar, tá? Então a endotérmica é sempre de baixo para cima. Reagentes, o carbono com a água vai formar o monóxido de carbono e o gás de hidrogênio. Esse gráfico corresponde à reação endotérmica. As variações de energia nas reações químicas manifestam sob a forma de calor, né? No caso, luz liberada ou absorvida, que é o que a gente está vendo, tá? A origem da energia envolvida numa reação química decorre basicamente de um novo arranjo para as ligações químicas. E aí a gente tem, de novo, o conceito
de energia acumulada armazenada de um sistema, que é a entalpia, que vem de entalpien, do grego calor, e simbolizado pela letra H. E quais são os requisitos para a gente denominar uma equação termoquímica? Ó? Então, indicação dos estados, equação química ajustada, né, equilibrada, todos os reagentes e produtos têm que ter a mesma massa final, tá, em relação ao número de átomos por elemento químico, tá, essa parte vocês viram no passado, primeiro ano. Indicação dos estados físicos e alotrópicos, quando for o caso dos componentes, então sempre o menor, o mais... a forma mais fácil de se obter o oxigênio na forma gasosa, que é o O2. Então, esse é o estado físico mais comum dele, tá? Um exemplo. E qual é a forma mais comum dos alótropos do oxigênio? É o O2 também, não é o O3, que é o ozônio, tá? Então, aqui tem que buscar conceitos do primeiro ano, dos estados físicos da matéria e alotropia. 3. Indicação de entalpia molar, isso é por mol do produto formado e reagente consumido. Então, a entalpia é dada por quilojoule por mol, sempre, em relação ao produto e ao reagente. Indicação das condições de pressão e temperatura em que foi medido o ΔH, né, que é colocado com o ΔH padrão, medido a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, vocês têm ali na página 24, as variações de entalpia padrão. Então, nós temos entalpia padrão de formação, de decomposição, combustão, dissolução, neutralização e a energia de ligação, tá? Aqui para vocês, na apostila de vocês, vocês têm somente a entalpia do padrão de formação, tá? E entalpia de ligação. Então, decomposição, combustão, dissolução e neutralização, vocês não têm na apostila de vocês, tá? Então, eu não vou cobrar, eu vou cobrar só essas duas. A primeira é essa. A de formação corresponde à energia envolvida na formação de um mol de substância a partir de substância simples, né? O que eu falei antes do oxigênio, a forma mais fácil de se achar o gás oxigênio, na forma de O2, né? Na forma gasosa, obviamente, né? Acabei de falar. Então, nós temos ali a formação da água, tá? É uma reação exotérmica, ó, sinal negativo, um ΔH de formação ali, menos 285,5 joules por mol. E nós temos para a entalpia de formação ΔHF, a formação do monóxido de nitrogênio, nós temos mais 45,9 kJ por mol. Então, é um processo, é uma reação endotérmica, absorve calor, tá? Então, aqui na formação é sempre utilizado substâncias as mais simples possíveis, correspondentes aos seus elementos químicos e também no seu estado alotrópico mais simples também, tá? Por exemplo, o carbono tem cerca de 4 alótropos comuns, né? O carbono grafite, o carbono diamante, o carbono fulereno, o grafeno. Então, qual é o mais comum deles? A gente encontra na natureza é o grafite, tá aparecendo ali na segunda equação, tá? Então, dentro de uma equação, a gente sempre vai ter o mais simples de todos em relação a uma forma alotrópica e o mais simples em relação a uma fórmula, né, do que aparece na atmosfera, por exemplo, tá? Como o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Ó, então, a de formação de substância simples é sempre zero, nula, no caso, quando se fosse fazer o cálculo. A decomposição, né, vocês vão ter ali na apostila de vocês, tá? Mas parte das reações, as reações de análise, reações inorgânicas de análise, por exemplo, que parte de um reagente para formar 2 ou mais produtos, tá? A entalpia de combustão, então aqui sempre envolve queima, é fácil, né? A combustão completa sempre envolve a formação de CO2 e água, e incompleto sempre a formação de carbono, que é a fuligem, ou monóxido de carbono e água, tá? Então, o exemplo é a chama, né? O fogo ao ar livre, ele vai ter aquela cor alaranjada, que é uma combustão completa, forma o CO2 e água.
Já a chama do fogão, né, de cozinha, gás, né, em casa, a gente tem, então, a chama azulada, que forma incompleta, que é o monóxido de carbono, e água. Quando tá acabando o gás, né, não sei se vocês já viram, ela fica a fuligem, né, o resto do gás fica preta nas panelas, chaleiro, o que for, que marca ali como só a parte do carbono, já que não tem mais o oxigênio nessa reação de queima, tá bom? Então, ali, essa daqui é a mais fácil de identificar. Então, o P de solução, aqui a gente trabalha com ácidos, por exemplo, em meio aquoso, né? Ácidos misturados com água, não na forma, a forma deles pura. E daí tem uma quantidade que a maioria deles, por exemplo, nos ácidos, né? Como eles são bastante corrosivos, eles vão liberar energia, eles queimam, né? Tá? Neutralização, então aqui quando a gente trabalha com as reações de ácido, base, tá? Que formam sempre sal e água, né? Sempre reações de neutralização correspondem a sempre a essa sequência. Sal, base, reagentes para a formação de, ácido, base para a formação de sal e água, tá? E a entalpia é uma energia de ligação, também que é o que vocês têm na apostila, a partir da página 27. É a quantidade de calor absorvida na quebra, né, dali em relação à constante de Avogadro, ao número de mols, né, 6,02 vezes 10 a 23 ligações de determinada espécie, supondo a substância no estado gasoso a 25 graus Celsius. A quebra das ligações é um processo endotérmico, enquanto a formação das ligações sempre será exotérmico, tá? Então, dentro de uma reação, a gente vai ter sempre essa colocação, independente do tipo de ligação, tá? Então, nos reagentes sempre ocorre a quebra das ligações, porque o ΔH é maior que zero, é endotérmico, e nos produtos sempre ocorre a formação das ligações de novas substâncias, exotérmico, ΔH, né, o sistema total, a energia total do sistema de calores ali, o ΔH é menor que zero. E aqui eu tenho um exemplo, tá? Existem vários quadros de tabela de entalpia de ligação que mostra o valor da entalpia do calor em quilojoule por mol de cada tipo de ligação. Aqui vocês têm um exemplo de carbono, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, carbono, oxigênio dupla ligação, carbono, carbono, oxigênio, hidrogênio. Os valores de energia de ligação de cada uma dessas, tá? E aqui a gente tem um exemplo de como fazer um cálculo para a energia de ligação que vocês têm aqui na apostila, tá? E tem os exercícios para fazer também. Então, é a formação do ácido clorídrico, tá? Ou a gente tem ali, né, a partir do hidrogênio, gás hidrogênio e gás cloro, a gente tem 2 móis de HCl formado, gasoso. Então, a princípio, abrindo, né, energia de ligação, ó. Então, o valor da ligação, né, o quanto que tem na ligação de hidrogênio e hidrogênio é positivo, 104 calorias por mol. Então, é sempre um valor fixo em relação à energia de ligação de cada tipo de ligação, tá? Cloro, 58 quilocalorias por mol, tá? Então, aqui trabalha com quilocalorias, mas também pode ser trabalhado quilojoule por mol, tanto faz. 2 vezes 2 mols, né? A quantidade, o valor da ligação, energia de ligação do hidrogênio entre hidrogênio e cloro é 103, tá? Calorias por mol, ou quilocalorias por mol. E aí coloca dentro do quadro, dentro do ΔH, final menos inicial, ΔH. Então, nós temos o 104, né, que é positivo, mais 58, mais 2 vezes menos 103. Ali tá o menos, vai ser negativo, que sempre nos produtos a gente vai ter esse valor liberando energia, então vai ser negativo. Fazendo a continha básica ali, o ΔH total do sistema, energia liberada do sistema, é menos 44 quilocalorias por mol, tá? Só para avisar vocês, então, que tem exercícios no livro já resolvidos e tem exercício que eu tô pedindo para vocês fazerem que tem esses cálculos assim para fazer. Eu pedi um simples, né?
Aqui, pessoal, tem um exercício, tá? Então, que se refere mais ao ΔH final e inicial, não é sobre energia de ligação, tá? Que também tem um exercício para vocês fazerem e resolverem ali depois. Com essas afirmações, né, em relação ao óxido de alumínio e o óxido de magnésio, tá? Daí tem a reação embaixo ali. O óxido de magnésio com o alumínio, né, na sua forma metálica, forma o magnésio metálico e o óxido de alumínio, tá? E aí, aplicar a formulazinha do ΔH, final menos inicial. Sempre a variação é final menos inicial. Então, a gente tem ali os valores, né? Menos final, né? Que é o o óxido de alumínio, menos 1670, que vocês têm lá em cima no enunciado. Menos, por que é menos? Porque a gente tem ali no sinal da equação, né? Da fórmula. 3 vezes menos 604. Então, o óxido de magnésio, tá? Ele vai nos dar ali o seu valor menos 604 e o 3 corresponde ao número de mols que tem na frente. Ah, mas professora, por que não tem o alumínio e por que não tem o magnésio? Porque eles estão nas suas formas elementares, alotrópicas, e o valor é zero, assim como vocês têm lá nas reações de formação. O estado comum e as formas comuns mais alotrópicas, o valor é zero, tá? Então, para o alumínio e para o magnésio, a forma metálica é a forma mais comum. Então, os valores deles são zero, por isso que não aparece ali no cálculo. E daí nós temos o cálculo, né, total ali, agora é só matemática, a gente fecha com mais 142 kJ. Resposta correta, a letra C. Tá? Então, aqui tem que cuidar também quando é dado em joule e quando é dado em quilocaloria, tá? Aqui tá dizendo lá em cima a formação de quilojoule mol. Então, é a aplicação direta das fórmulas ali. Então, aqui a gente encerra a aula 6, tá? Eu sei, pessoal, que não é um conteúdo fácil, é muita informação, é muita coisa, só que nós temos que seguir adiante no conteúdo, certo? Então, a avaliação, por enquanto, são essas questões da apostila 14, né, dessas páginas, e nós temos, depois que vocês resolverem essa, a gente vai ter uma aula só para correção desses exercícios também, que serve como base para vocês terem a avaliação da prova referente a esse conteúdo, tá? Dessa apostila, certo? Então, não sei se vocês estão acompanhando com a apostila, mas vocês já estão no final, né? Já acabaram a apostila 14. Mas só para relembrar, se for necessário, a gente retoma, até porque a apostila número 15, ela segue na sequência com a lei de Hess, que ainda é termoquímica, tá bom? Até mais.